Oi, pessoal, bom dia. Que Jesus nos abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Um grande abraço a quem está chegando: Ana Sueli Ferrari, Solange Donato, Suimai Mendonça, Tereza Miliati. Sejam todos bem-vindos. Lourdes Galvani, Gessiane Araújo, Lourdes Orgata, Lilico Miller, Dido Origan, Maria Luísa Bastos. Um grande abraço. Estamos na hora, né, pessoal? Vamos começar então. Já 9 horas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você está nos ouvindo, nos assistindo, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube, onde a gente coloca todo o material gravado, e também nas demais plataformas, né? Que no Google Podcast, no Spotify, né? No Amazon Music, tá? Então, cada pessoa busca aí a sua preferência, né? E vamos então fazer a nossa prece, elevando o pensamento, nos preparando para um novo dia, para um novo estudo, para uma boa sintonia, preenchendo o nosso interior com a luz do alto, para que os nossos pensamentos e sentimentos se coordenem nesse conjunto harmônico, que se sintonize com os espíritos amigos, com seus pensamentos amorosos, lúcidos, onde eles podem nos intuir para o bem, para o melhor, para as boas escolhas, para as boas atitudes. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade e que ao longo do estudo possamos vibrar em sintonia contigo, com Deus nosso Pai, com os bons espíritos que aqui estão. Que possam nos aplicar passes, possam fluidificar a nossa água e que auxilie a todos os necessitados que estão em torno do estudo, estejam eles na matéria ou fora dela. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos estudar. Nós estamos aqui todos os dias, né? Estudando de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas e de quarta-feira às 9 horas da manhã, que é o nosso estudo de hoje, né? Toda quarta, quem quiser entrar no nosso WhatsApp, onde a gente coloca os links, aqui está a imagem, o QR Code aqui é só digitalizar e você pode fazer parte do grupo do WhatsApp, né? Onde vai receber os links, todo estudo que nós começarmos ao vivo, você vai receber o link. Então, o livro Céu Azul, do espírito César Augusto Meleiro, que nós conhecemos em vida, e faleceu com câncer na cidade de Rolândia, onde a gente morou, no Paraná, quase a vida toda, moramos lá, né? E ele era filho de um casal amigo nosso, né? Frequentadores da casa espírita. A mãe dele ainda está viva, ainda frequenta, participa, o pai já faleceu também, esses últimos anos. E ele faleceu já faz bastante tempo, né? Esse livro já tem aí aproximadamente uns 30 anos. A médium Célia Xavier de Camargo, a minha mãe, que tem mais de 20 livros editados, livros muito bons, que eu recomendo. O Céu Azul foi praticamente um dos primeiros, né? Após a coleção, a trilogia do Jesus Gonçalves, 3 livros do Jesus, depois Perante Deus, Mamãe Estou Aqui e O Céu Azul, né? Aí depois vieram vários outros livros, tá? Hoje ela não trabalha mais com a psicografia, né? Por questões de saúde, mas fez um trabalho muito importante. E nós vamos dar continuidade hoje, capítulo 23, a petição. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá.
Porque se vocês se recordarem, né, os espíritos amigos foram até a cidade lá no umbral, né, até a fortaleza lá, a sede lá dessa falange de espíritos infelizes que estava perseguindo a Solange, né? Para aqueles que estão chegando hoje, a Solange, uma moça que a gente tratou quando nós estávamos ainda estudando psicologia, num dos últimos anos de psicologia, fazendo uma disciplina Psicologia do Excepcional, que eram as crianças e jovens especiais, né? Com dificuldades especiais. E eu e uma moça que fez dupla comigo, nós pegamos esse caso da Solange, que era uma moça já grande, de 30 e poucos anos já, só que bastante atrasada em termos de desenvolvimento, com dificuldade de fala, síndrome de Down, muita mediunidade e sofrendo um assédio muito grande de uma falange de espíritos contrária a ela, a quem ela já tinha feito muito mal no passado, né? Então aí nós começamos a atender tanto na casa da Solange, fazendo as técnicas dentro da psicologia, o que era necessário, né, sob supervisão e tal. Só que na casa espírita a gente começou a atender espíritos ligados a ela. E foram atendidos muitos espíritos. Até que chegou o momento que os espíritos amigos quiseram entrar em contato com o próprio chefe da falange. Então eles foram num grupo seleto, né? Eles foram num grupo seleto, só com o Eduardo, mais jovem, né? O resto, espíritos mais treinados, mais amadurecidos, e foram para essa região das sombras, nessa fortaleza, conversar com o líder dessa falange. Coisa que eles costumam fazer até de forma corriqueira em todo lugar, em toda parte, né? Não somente nesse caso, mas em vários outros, tá? Então nós estamos nesse momento em que eles chegaram, eles estão ali para conversar com esse líder dessa falange. Eles estão numa reunião, né, onde eles estão selecionando as pessoas que vão fazer petições para essa organização. Porque a pessoa desencarna e às vezes tem ódio de alguém que ficou na Terra, né? E vai buscar nessas organizações voltadas ao mal auxílio para se vingar, por exemplo, de alguém que está na Terra. Entendeu? Então ele ajuda essa organização com a sua força de trabalho, se empenhando em certos casos de obsessão e obtém ajuda para cuidar do seu caso de vingança. Entendeu? Então é uma cooperativa do mal. Então eles estavam nesse momento em que esse líder dessa organização, eles estavam conversando, recebendo pedidos, vários pedidos de pessoas que queriam participar da organização e receber auxílio dela, tá? Ok? Então vamos lá. A petição, porque eles estavam ali para fazer uma petição, também para pedir algo. Só que vocês vão entender o que eles vão pedir, né? Quando a reunião estava quase no final, Antero, Levi, Mateus e Eduardo se acercaram, causando curiosidade nos que estavam mais próximos. Nesse momento, grande parte do pessoal já se dispersara. Pouca gente estava no salão. Porque eles estavam à paisana, né? Vamos dizer assim. Eles estavam ali como as outras pessoas, né? Não chamando tanta atenção, embora não se mostrassem espíritos mutilados, né? Eles não estavam ali na forma de pessoas como outros estavam ali, muito mais precários, né? Mas também não chamava, não tinha aquela luz, eles apagaram a luz deles, eles estavam ali como pessoas comuns dentro daquela região, tá? Para não chamar muita atenção, né? Olhando para o assistente, o poderoso chefe indagou: quem são eles? Aquele que estava assistindo ao chefe, né?
O chefe perguntou: quem são eles? Ignoro, senhor. Nunca os vi por estas bandas. Respondeu, constrangido pela sua ignorância. Porque eram pessoas diferentes, né? Não pertenciam àquele ambiente, né? Então o assistente lá do chefe não sabia o que falar, né? Senhor, aqui estamos movidos pelas melhores intenções de ajudar o próximo. Trazemos uma petição em favor de uma certa jovem cujo processo está em suas mãos. Aqui está errado, né? Está em suas mãos. Tá? Você vê, com todo respeito, né? Os espíritos amigos estão ali entrando no jogo ali, né? Eles não estão lá para exigir nada, eles não estão lá para confrontar, né? Eles estão lá com todo respeito, participando da cerimônia lá, e foram pedir alguma coisa. Olha, mas eles não são superiores, não são espíritos do bem, por que eles têm que pedir? Porque o líder lá tem um poder, ele tem uma estrutura lá toda, tem milhares de trabalhadores para ele lá. Entendeu? Então é preciso usar da psicologia, é preciso usar da sabedoria, é preciso humildade. Não é porque é um espírito inferior, um espírito que está ali numa situação de queda, né, que você vai confrontar de uma maneira também desnecessária. Eles não estão ali para brigar com o espírito, para... Humildade, né, Ana? Exatamente, humildade, o melhor caminho, né? A humildade simplifica muita coisa. Abre muitos caminhos, facilita a comunicação. O orgulho dificulta tudo, né? A gente aparentar que já sabe tudo, que não precisa de nada, que não adianta. Isso aí só dificulta, só cria bloqueios, cria dificuldades várias. Afasta as pessoas, né? Humildade é a palavrinha que mais facilita as coisas, né? Então, humildade para a gente entender o quanto a gente precisa ainda melhorar, né? Se fortalecer e tal. Então, ele falou aqui, ó, trazemos uma petição em favor de uma certa jovem, cujo processo está em suas mãos. De quem se trata? Ele perguntou, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que eu perdi algum... que eu perdi acho que algum slide aqui que ele falava, né? Que era da Solange, né? Eu acho que eu não coloquei aqui, falha minha. Né? Então, ele perguntou de quem se trata. Aí os espíritos amigos falaram que era da Solange. Né? O Sukarno sabia quem era, né? Colérico, o chefe bradou: basta, como ousa vir aqui suplicar-me algo em benefício daquela criatura infame? Porque ele sabia quem era, né? O Sukarno, né? Esse é o nome dele aqui. Ele sabia quem era, porque era alguém ligado a ele, ligado à organização a quem eles estavam investindo pesado ali, né? Para gerar sofrimento, né? Para Solange, né? Então ele ficou colérico, né? Quando viu alguém pedindo em benefício da Solange, né? Que é um processo que estava nas mãos deles ali, né? Um processo porque eles agem como se fosse um tribunal, eles agem como se fosse um local onde se faz a justiça. É assim que eles se colocam, como justiceiros, como aplicadores da lei. É uma lei adaptada a eles, né? Adaptada ao pensamento deles, adaptada às conveniências deles. Não é uma lei
justa, não é uma avaliação justa das coisas, é toda parcial, é toda torcida para agradar os interesses deles, na visão somente deles, o que interessa para eles, tá? Mas eles falam, eles se arrogam ao direito de julgar e condenar e aplicar as penalidades em quem eles consideram que errou com eles, né? Até esquecem, eles passam por processos de esquecimento do passado deles para poder julgar aqueles que erraram com eles. Isso é uma das características, né, dos obsessores, é se esquecerem dos seus próprios erros para julgarem com mais dureza, com mais impiedade os erros dos outros. Isso é feito de forma deliberada. Eles passam por processos de esquecimento, processos hipnóticos de esquecimento dos seus próprios erros, tá? Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui, né? Isso, exatamente. O Ailton colocou aí, né? Trata-se da jovem Solange que se encontra sob forte esquema de segurança, sob suas ordens, exatamente. Obrigado por colocar o texto aí. É isso aí, tá? Quer dizer, pedido pela Solange, né? Identificaram lá pro Sucarno, né? Então ele ficou colérico, né? Poderoso Sucarno, aqui estamos em nome de alguém que nunca te esqueceu e que almeja poder abraçar-te um dia. Quem? A nobre Berenice. Por quê? Porque eles partiram, porque o objetivo deles não era exatamente ajudar, ou somente ajudar a Solange. O objetivo deles é ajudar também o Sucarno, né? É ajudá-lo também. Depois vocês vão entender, na sequência vocês vão entender melhor, né? Então, eles estavam pedindo pela Solange, o benefício da Solange, mas quem que estava fazendo essa petição? Aí eles trouxeram uma questão particular dele. Aí eles trouxeram algo do campo afetivo dele, que é o que os espíritos amigos costumam fazer. O que nós fazemos muitas vezes nas reuniões mediúnicas é sair de um campo geral, amplo, e tentar entrar num campo específico dos afetos do espírito. Porque eles tentam esquecer do passado, tentam esquecer dos afetos também. Eles tentam enterrar os seus amores do passado, suas dores do passado. Mas frequentemente o mesmo passado que esconde dores, esconde amores também. Afetos muito queridos que eles tentam esquecer e se desligar. E a Berenice era aquele espírito de luz que fez uma prece junto com eles antes deles saírem para essa região, né? É esse espírito que tem interesse no Sucarno, que tem ligação com ele. E através dela que é possível ajudá-lo, né? É quebrar as resistências de outra forma, exatamente, né? Porque se você ficar só numa conversa intelectual, numa conversa racional, se você ficar argumentando sobre justiça, sobre as leis divinas, muitas vezes você não consegue resultados com certos espíritos. Ou você consegue resultados muito parciais, muito precários, muito pequenos. Por quê? Porque são espíritos inteligentíssimos. Adoram discutir. Adoram usar de sofismas, onde você torce a verdade, né? Para ganhar a discussão. Então, eles são mestres nisso. Né? Agora, quando a gente começa a partir para o coração, quando a gente começa a falar de família, de parentes, de afetos, de pai, de mãe, de filho, de irmão, né? Aí é o terreno que eles querem fugir, geralmente, porque é onde está certa fragilidade,
entendeu? Certos conflitos que eles viveram e também os amores que eles têm dentro deles ainda, né? A Lê Rosa, enterrar tudo o que foi bom, assim viver no mal, exatamente, é isso mesmo, tá? Só que não tem jeito, né? Não tem jeito porque tudo que a gente viveu está guardado dentro de nós. E às vezes um simples nome pode abrir um universo, uma gaveta de recordações. Um simples nome pode mexer conosco profundamente, né? Então ele perguntou quem, né? Porque ele falou, uma pessoa, nós estamos aqui em nome de uma pessoa que nunca te esqueceu e que almeja poder abraçar-te um dia. Quem? A nobre Berenice. Com expressão de incredulidade, ele berrou: impossível! É verdade, Senhor. Aí ele falou: não vejo essa mulher há séculos. Como sabe o seu nome? Você vê? Não vejo essa mulher há séculos. Mas sabia quem era. Quer dizer, alguém importante para ele, né? E alguém que ele estranhou alguém chegar e falar dela, né, para ele, né? Como sabe o seu nome, né? Estive com ela, é minha amiga e preocupa-se muito com o Senhor. Sukarno pareceu titubear por alguns segundos, atingido nas fibras mais profundas. Por quê? Porque faz parte do processo desses espíritos, para eles mostrarem rigidez, dureza, impiedade, às vezes fazer mal até para os próprios parentes. Eu falei para vocês, né? Não é à toa que um espírito chega a esse posto, nessas falanges. É depois de demonstrações de muita impiedade, depois de demonstrações de muita crueldade, né? Então eles tentam se desvincular de todos esses personagens do passado, né? Só que ela é algo importante, alguém importante para ele, né? E aí tocou, esse nome tocou dentro dele, né? Contudo, não querendo demonstrar fragilidade perante seus subordinados, ele indagou, após alguns momentos de reflexão: afinal, o que deseja? Aquela criatura, quem protege, prejudicou muita gente, e mesmo que eu me retirasse, existem muitos outros credores que não lhe darão tréguas. Quer dizer que ele já estava, depois de citar o nome da Berenice, ele já estava mais acessível. Não era uma petição qualquer, não era em nome de alguma coisa qualquer, aleatória, era um pedido em nome da Berenice. Era um pedido da Berenice, em nome da Solange, né? Em nome de alguém, né? Em benefício de alguém, né? Da Solange. Então ele já estava um pouquinho diferente, né? Já tocou nele. E ele falou: olha, aquela criatura a quem vocês estão protegendo prejudicou muita gente. E mesmo que eu me retirasse, né? Ele com os guardas dele lá, com os obsessores dele, existem muitos outros credores que não lhe darão tréguas. Quer dizer que era muita gente que a Solange tinha prejudicado, né? O João Franco, igual às máfias, né? Quem mata é valorizado e tende a ser líder, né? Exatamente, isso mesmo, né? Curvando a cabeça, Antero assentiu. Não ignoramos, Sukarno, essa verdade. Todavia, desejamos obter uma moratória, de forma que Solange tenha mais tempo para saldar seus débitos, em condições diferentes, menos dolorosas. Né? Então, você vê a humildade dos espíritos, estão argumentando, né, com todo respeito, fala: você tem razão, a gente não ignora essa verdade, né? Mas a gente quer obter uma moratória. O que é uma moratória, né? É uma dívida
que vai ficar em suspenso aí, onde você vai ter mais prazo, né? Você vai ser cobrado depois de um certo período aí, né? Vai dar uma interrompida momentânea, né? De forma que Solange tenha mais tempo para saldar seus débitos, em condições diferentes, menos dolorosas, né? Que ousadia invadir meus domínios para suplicar-me algo. Volto a advertir, porém, que não mexa com meu pessoal. Temos perdido muita gente, colaboradores valiosos, e não vou tolerar interferências indébitas. Porque ele, né, já tinha entendido que era o grupo que estava tirando trabalhadores dele, né, e protegendo a Solange, tentando ajudar a Solange e ajudando muita gente que estava com ele, servindo a ele, né? Então ele já estava entendendo o que estava acontecendo, né? Sem se comprometer, o emissário do bem calou-se. Como um gesto, o poderoso chefe deu por encerrada a entrevista e os nossos amigos se afastaram, né? Então terminou aqui o diálogo entre ambos, né? E eles voltaram para Céu Azul, né? Quando o grupo retornou, reunimos-nos para dialogar. Fora uma experiência única para nós e extremamente interessante. Estávamos cheios de indagações, né? Porque o grupo de jovens ficou observando através de uma tela a distância lá de Céu Azul, né? Enquanto esse grupo mais seleto foi visitar lá o Sukarno, né? Betão iniciou perguntando: nota-se que Sukarno considera-se um verdadeiro rei e que todos se curvam ante suas ordens. Como pode ser isso? E a soberana justiça de Deus? Coisa que qualquer um de nós poderia perguntar, né? Betão questionou. Poxa vida, ele parece um rei lá no seu domínio lá. Como é que fica a soberana justiça de Deus? Todos se curvam às suas ordens, né? Gente, nós temos que lembrar que Deus permite que nós façamos uso do nosso livre-arbítrio de várias formas, tanto na Terra quanto no plano espiritual. O poder é um exercício que todos nós fazemos, tanto aqui quanto lá. Se nós fazemos esse exercício do poder de uma forma para promover o ser humano, para ajudar, para esclarecer, para socorrer, para ensinar, se nós canalizamos esse potencial para o bem, a gente tem um resultado bom, né, do exercício do poder, né? Agora, se a gente também pode exercitar o poder de uma forma ruim, não é? Tanto aqui quanto lá. Deus permite que a gente faça isso. Deus permite que a gente construa impérios, não é? A história não está cheia desses impérios, não está cheio desses, né? De personagens da história aí que se notabilizaram pela crueldade, pela a sua inteligência, pelo seu poder. Não apareceram e não desapareceram também da história, deixando rastros de destruição. Isso acontece aqui e acontece lá. Entendeu? Agora, a lei divina, ela continua existindo. A justiça perfeita de Deus continua existindo. A nossa justiça aqui na Terra é falha, porque é justamente feita por nós, encarnados e desencarnados. Né? Então a nossa justiça é muito falha, a nossa apreciação das coisas é muito falha, mas Deus permite que a gente vá exercitando o nosso contato com a justiça, o nosso contato com o poder, para que a gente vá errando, acertando, batendo cabeça e sofrendo os resultados das nossas obras. Só que também a nossa ação é limitada no tempo e no espaço. Nós não temos um poder absoluto,
Entendeu? É durante um tempo, durante uma fase. Existem limites para o nosso livre-arbítrio. Entendeu? Existem limites, ele não é absoluto. Absoluto só Deus, né? Então tudo passa, tudo se transforma. Então esses reinados, eles são passageiros, eles são fugazes. Mesmo que durem séculos, mas eles são fugazes, né? E o que fica é o bem, a verdade, a justiça verdadeira, né, de Deus, a lei divina que vai nos dando a cada um conforme as nossas obras, né? Então, vamos ver aqui que os espíritos responderam. Com um olhar compassivo, Antero ponderou. Compreendo o que está pensando, meu amigo. E é doloroso ver outros seres, irmãos nossos, rastejando perante alguém que se utiliza do poder e da força para escravizar, ferir, torturar. Né? A gente fica condoído, a gente fica indignado às vezes, né? Em ver um exercício de poder, às vezes, tirânico, despótico, né? Escravizador, torturador, né? Aqueles infelizes companheiros não estariam em situação tão degradante se merecessem outra coisa. Tá aí o Antero, acho que é o Antero, né? É o Antero. Aí o Antero está falando, olha, todos que estão ali, eles não passariam pelos domínios do Sukarno, eles não entrariam nessa situação se não tivessem, se merecessem outra coisa. Então eles fizeram por merecer essa situação. Eles se sintonizaram com essa situação. Ninguém está ali de forma casual, aleatória, injusta, ninguém está ali, entendeu? Então tudo é sintonia, é afinidade. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, né? Sukarno apenas se utiliza da lei de causa e efeito, que conhece muito bem, arvorando-se instrumento de Deus. Quer dizer, ele conhece a lei de causa e efeito. Muito inteligente, muito perspicaz. Só que ele se coloca como justiceiro, como instrumento da lei de Deus. Para aplicar as penas, eles se arrojam em aplicadores da justiça, do governo do mundo, né, que eles falam, né? Só que qual de nós, né, pode se designar dessa forma? A justiça cabe a Deus, né? Em última instância, Deus é que é o aplicador da sua lei conforme o nosso merecimento, né? E por isso que a nossa justiça aqui na Terra é tão falha, né? Porque a gente deixa que as nossas paixões, a nossa cegueira interfira muito no modo como a gente julga, né? Ainda mais nessas regiões inferiores. Ok. Certo, pessoal. Portanto, aquelas entidades que lá estão apenas recebem o que merecem pelos atos praticados. Bastaria que desejassem melhorar, que elevassem o pensamento ao Criador para que a sua situação mudasse radicalmente. Porque se a gente for pensar, o que alimenta uma liderança dessa? É a presença de pessoas o tempo todo, são os liderados, né? O que alimenta uma liderança dessa são os liderados. Se não tivessem liderados, se não tivessem pessoas que se submetem a essa liderança, que servem a essa liderança, não haveria liderança, né? Não há líder de 0 pessoas, né? Entendeu? Então são pessoas que vão se sintonizando ali com a proposta e que se submetem a essa liderança. Entendeu? Então é feito desse grupo de pessoas que chega, que desemboca todos os dias no plano espiritual em precárias condições, né? Mas quando elas quisessem e quando elas quiserem mudar, né, a si mesmas, quando elas repensarem sua atitude,
quando quiserem servir a Jesus, servir a Deus, quando quiserem praticar o bem, reconstruírem suas vidas, todas serão auxiliadas a fazê-lo, né? Todos, tá? Mas isso o carne não deverá pagar por tudo o que tem feito? Sem dúvida, o poder existirá enquanto o Senhor permitir. Desde que o seu carno não aceite sua culpa, estará bem, do ponto de vista dele. É o que eles fogem, né? Por exemplo, eles fogem, eles evitam, eles fogem de deixar os domínios deles, assim, né? Eles fogem da reencarnação. Em suma é isso, eles fogem da reencarnação. Porque eles sabem que a reencarnação é o meio mais fácil deles perderem o poder deles perderem o domínio deles. E pelo contrário, deles passarem até a ser perseguidos pelos que eles lideravam antes. Deles terem o retorno do mal que ele fez para outros quando eles reencarnarem. Então eles fogem, tem muitos que ficam milênios sem reencarnar, séculos sem reencarnar, fugindo da reencarnação. Mas sempre chega uma hora que isso é inevitável. Então eles falam, eles evitam e falam para os outros também, ó, não se deixem pegar pelos espíritos que querem que vocês reencarnem. Não entra na conversa deles, porque senão vocês vão estar sujeitos à lei. Entendeu? A lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. Então eles fogem, né? Eles fogem mesmo dessa perspectiva. Eles tentam evitar ao máximo, né? Porque para eles reencarnar é sinal de fracasso, é sinal de fragilidade. A pessoa fraquejou. Era um dos nossos e fraquejou. Entendeu? Se deixou levar, se deixou enganar pelos espíritos da luz, né? Então, desde que ele não se permita isso, ele vai estar bem, entre aspas, né? Do ponto de vista dele, né? Mas isso é temporário, né? No dia em que consentir que o remorso se instale, começa o processo de resgate. Quer dizer, antes mesmo de reencarnar, né? Quando ele permitir que o remorso se instale, ele abrindo uma brecha para o remorso, para o arrependimento de alguma coisa, aí começa o processo. Aí os espíritos aproveitam, levam para uma reunião mediúnica, levam para uma conversa, né? Se aproveitam, faz ele dormir, a hora que vê ele está reencarnando. Então eles fogem de toda forma de reverem seus atos passados, né? E ele sabe disso. Por essa razão que as entidades vinculadas ao mal não se permitem lembrar o pretérito, não se permitem lembrar o passado. Passam, inclusive, por um processo de esquecimento que bloqueia as lembranças do mal que praticaram a outrem. Recordam tão somente o mal que receberam. Lembranças essas que utilizam nas vinganças, nas ações de vingança. Né? Que é o que eu estava falando, né? Então eles passam por processos hipnóticos de esquecimento, de bloquear o que eles fizeram, porque todos temos a lei divina dentro de nós. A nossa consciência existe dentro de cada um de nós. Ainda mais esses espíritos inteligentíssimos, eles têm lá a consciência lá desperta, de certo modo, né? Só que eles tentam aplicar um anestésico na consciência para que eles possam olhar só o mal que eles receberam, não o mal que eles fizeram, para alimentar com ódio a sua perseguição, né? Todos estávamos pensativos ante os esclarecimentos de Antero. É pena que depois de tanto esforço não tenhamos obtido o resultado que se esperava, exclamei melancólico. O César falou, né? Poxa, que pena, né? A gente foi lá e não deu resultado, né? Não alcançamos o objetivo, né? O César colocou ali na hora, né? Antero, Levi e Mateus olharam-se e sorriram.
Um olhou pro outro assim, deu aquele sorrisinho, né? Aquela troca de olhares, né? Foi a vez de Levi falar, elucidando. Engano seu, César Augusto. A missão foi coroada de êxito. Quando partimos, nossa finalidade era apenas de ter ocasião de citar o nome da nobre Berenice, que ele não vê há séculos, como afirmou, para que Sukarno se lembrasse dela, o que pode facilitar o restabelecimento de vínculo entre eles. Quer dizer que o grande objetivo deles era citar o nome da Berenice. Alexandre, mas por que eu tinha que fazer essa viagem toda aí? Entrar nesses domínios aí, só para chegar lá e falar o nome dela? Como é que você vai conversar com um espírito desse se ele está numa faixa vibratória inferior? Os espíritos do bem chegam a ele, ele não escuta, ele não vê. Como é que você vai alcançar, como é que você vai trazer de uma forma eficaz um nome, uma lembrança para alguém, se os próprios familiares se aproximam dele e ele não percebe, ou ele percebe como se fossem vagas lembranças às vezes? Como é que a gente vai fazer isso? Então os espíritos tiveram que ir lá, fazer-se como ele, né? Na forma corporal, né? Apagando a sua luz, se submetendo lá à sua audiência, com todo respeito, fazer uma petição para ele e poder citar o nome da nobre Berenice. Entendeu? Plantar uma sementinha, né, Margarida? Exatamente. Plantou uma sementinha lá. Não foi uma vaga lembrança que ele estava tendo. Foi alguém que chegou para ele e falou de algo importante, que era Solange, que era da perseguição lá. E junto com isso falou da Berenice. Entendeu? Então isso é muito diferente, né? E uma vez lançada essa sementinha, facilitaria o processo de aproximação dela. Porque ele vê de uma forma mais concreta que ela está preocupada com ele. E que ela está ali intercedendo, ela está ali gravitando em torno ali de alguma forma, né? Perante nosso assombro, Levi continuou: conseguimos nosso objetivo, levando-o a recordar-se da figura materna. Colocamos novos pensamentos em sua mente. Porque a nossa mente é assim, né? Eu falo para vocês, ó, não pensa numa maçã. Não pensa numa maçã, por favor. Ou não pense num bolo de chocolate. Mesmo que ele tenha morango, suspiro, tal, né? Não pensem, viu? Vocês já estão pensando. A nossa mente, ela age de uma forma reflexa. É como se fosse um espelho. Entendeu? Mesmo que eu falo, não pensa. Ó, vocês estão pensando aí. Não, é para controlar, não pensa. E quanto mais eu falar aqui, mais vocês vão pensar na maçã ou no bolo de chocolate, naquilo que eu colocar aqui para vocês, né? Então a nossa mente é assim, né? Entendeu? Então ele não teria controle, né? Uma vez que foi lançado, deu até água na boca, né, João Franco? Né? Uma vez que eles lançaram a ideia lá, né? Então eles colocaram um pensamento na mente dele. Agora, até contra a sua vontade, deve estar meditando no assunto, recordando imagens e vivências antigas e quase que apagadas, revitalizando-as. Né? Você vê como é que eles são sábios, né? Então agora ele vai estar lá pensando na mãe dele, tá lembrando situações. Mas será que ela está preocupada comigo mesmo? Onde que ela está? Será que um dia eu consigo falar com ela? Isso fará com que fique mais propenso a uma ajuda no futuro e, ao mesmo tempo, facilitará as conexões mentais com a mãezinha, que poderá se aproximar um pouco mais.
Ah, que interessante, exclamou Sheila emocionada. Quanta dor, quanto sofrimento, quantas mágoas podemos perceber nas entrelinhas, né? O nosso passado, né, pessoal, é cheio desses dramas, dessas dores, de desencontros, né? Encontros e desencontros e sofrimentos vários, né? O passado de todos nós é assim. Tendo Levi feito uma pausa, Antero, demonstrando todo o seu interesse no caso, completou sensibilizado. Vamos aguardar. Deus proverá. A semente foi lançada, né? Vamos aguardar a germinação aí, né? Ainda uma vez, não podemos deixar de admirar a ação desses generosos companheiros da espiritualidade, que tudo fazem em prol dos semelhantes. E para terminar, né? Enquanto julgávamos que o único objetivo da expedição era ajudar Solange, eles estavam trabalhando também em benefício do seu algoz. Quanto nos falta ainda aprender. E os espíritos são assim, né? Os espíritos amigos, eles, às vezes, para ajudar uma determinada pessoa, eles ajudam aqueles que estão no entorno dela. Nós temos uma tendência de já ir direto ao ponto, né? A gente já ajudar aquela pessoa é aquela pessoa. Mas os espíritos, eles têm uma visão muito mais contextual. Eles sabem que para ajudar aquela pessoa, precisam ajudar a família toda, precisam ajudar os obsessores, precisa, né? É muito mais amplo o processo de auxílio na visão deles, né? Certo, pessoal? Então nós acabamos por hoje, né? Vamos terminar um pouquinho mais cedo, mas conseguimos terminar o nosso estudo aqui, né? Muito bem. E a história está indo, né? A história está indo, estamos caminhando, né? E vamos ver, tem umas coisas interessantes que vão ocorrer em torno do Sukarno aí, né? Os próximos capítulos, tá? Vamos fazer nossa prece. Ô Ailton, coloca, eu acabei acho que perdendo, coloca a nota, se você puder escrever para mim aí, que eu acho que eu perdi aqui a nota, tá? Aí a gente lê aqui, para ficar registrado. Tô sem o livro físico aqui. Vamos fazer a prece, né? Senhor Jesus, obrigado por este estudo, obrigado pela presença dos amigos no plano material, no plano espiritual. Estamos aqui em 100 pessoas aproximadamente encarnados, mas muito mais desencarnados, muito mais sofredores, muito mais necessitados. Todos somos necessitados, mas sabemos que a grande dor está na vida espiritual, nas regiões de sofrimento, onde nós temos a colheita de muitos equívocos da matéria, muitas ilusões cultivadas. Mas ajuda-nos, Senhor, para desfazê-las e para iluminar a nossa mente e o nosso sentimento. Abençoa todo o nosso grupo, abençoa todos que estão neste momento sintonizados nessa frequência para que recebam o influxo do Teu amor. Obrigado por tudo, Senhor. Que tenhamos um excelente dia, uma excelente noite e que amanhã possamos estar novamente aqui para estudarmos contigo, uns com os outros e com a espiritualidade. Que assim seja, Senhor. Certo, o Ailton colocou, Antero nos relatou certa vez que se considerava um dos culpados pela falência moral de Sukarno. Em virtude disso, desde que tomara consciência da sua responsabilidade, esforçava-se o máximo para ajudar o antigo cúmplice. Muito importante a nota que o Ailton colocou, que é a nota do livro, né, em que o César coloca a ligação do Antero com o Sukarno. Porque é assim, né? Aqueles que se sentem responsáveis pela queda, né, que um determinado espírito fez, eles não sossegam enquanto não ajudam no reerguimento desse espírito. Então o Antero tinha uma ligação especial com o Sukarno. Estava ali tentando, trabalhando para ajudá-lo também.
tá? Muito obrigado, Ailton. Pessoal, obrigado por tudo aí, pela presença, tá? Um grande abraço e até amanhã, né? Se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.